Uma enfermeira simples fica ao lado do milionário doente mesmo fora do horário de trabalho. Olá, pessoal! Hoje trago para vocês uma história que vai tocar profundamente o coração de cada um. É sobre uma enfermeira simples que decide ficar ao lado de um milionário doente, mesmo fora do seu horário de trabalho. Uma história repleta de romance, drama e reviravoltas que vai emocionar vocês do início ao fim. Comentem aqui embaixo de onde vocês estão assistindo e qual é o seu nome. Adoro saber quem está acompanhando essas histórias. Amélia Rodrigues acordou naquela manhã ensolarada de sábado com um pressentimento estranho. Aos 26 anos, ela era conhecida em toda Florianópolis como uma das enfermeiras mais dedicadas do Hospital Regional São José. Mas algo naquele dia parecia diferente. Talvez fosse a ansiedade pelo casamento de sua prima Letícia, ou talvez fosse apenas o nervosismo de ter que dirigir sozinha até a Igreja Batista Central, localizada em um bairro que ela conhecia pouco. Vestindo seu melhor vestido azul marinho e os sapatos de salto baixo que reservava para ocasiões especiais, Amélia saiu de seu pequeno apartamento no centro da cidade às 9 da manhã. O GPS de seu celular antigo começou a falhar logo após ela sair da estrada principal. E após 40 minutos rodando em círculos, ela decidiu parar e pedir informações. Foi então que viu a placa Capela São Francisco e, pensando ser a igreja que procurava, estacionou seu pequeno Corsa branco na frente do edifício. A arquitetura colonial da capela era linda, com suas paredes brancas e detalhes em azul, completamente diferente da moderna Igreja Batista que imaginava encontrar. Lá dentro, ao invés do alegre burburinho de um casamento, encontrou um cenário completamente diferente. Sentado sozinho no primeiro banco, um homem elegante de aproximadamente 32 anos estava visivelmente abalado. Suas roupas finas, um terno cinza escuro impecavelmente cortado e sapatos de couro italiano, contrastavam com sua expressão de profunda tristeza. Era Benjamin Castilho, herdeiro de uma das maiores redes de supermercados do sul do Brasil, Mercados Castilho, uma empresa familiar fundada por seu avô que já tinha mais de 60 anos de história. Ele havia sido deixado no altar pela noiva apenas 2 horas antes, numa cerimônia que deveria ter acontecido na Igreja do Rosário, do outro lado da cidade. "Desculpe, acho que entrei na capela errada", disse Amélia, hesitante, notando que não havia decoração de casamento nem outros convidados. "Não se preocupe", respondeu Benjamin com um sorriso melancólico, sua voz rouca de tanto chorar. "Parece que hoje é dia de pessoas perdidas se encontrarem em lugares errados." Algo no tom de voz dele, uma mistura de dor e resignação, fez Amélia parar. Sua natureza compassiva, desenvolvida através de anos cuidando de pacientes em momentos difíceis, falou mais alto que sua pressa. Sem saber bem porquê, ela se sentou ao seu lado no banco de madeira envernizada. "Quer conversar sobre o que aconteceu?" ofereceu ela gentilmente. Benjamin a olhou surpreso. Havia algo genuinamente interessado em seus olhos castanhos. Uma sinceridade que ele não encontrava há muito tempo nas pessoas ao seu redor. Durante as próximas 3 horas, ele contou como sua noiva Priscila Mendoza havia fugido com Marcos Antonelli, o renomado organizador de eventos que eles haviam contratado para cuidar do casamento. "O pior não foi só ela ter fugido", confessou Benjamin, brincando nervosamente com a aliança que ainda usava no dedo. "Foi descobrir que eles vinham se encontrando há meses. Ele teve acesso a todas as contas do casamento, conhecia nossos planos, nossa lua de mel. E ela contava tudo para ele. Levaram 60 mil reais que eu havia adiantado para os fornecedores." Amélia escutou atentamente, oferecendo palavras de conforto sem julgamentos. Ela notou pequenos detalhes. Como ele torcia o lenço entre os dedos, como sua voz ficava mais grave quando falava sobre a traição, como seus olhos se enchiam de lágrimas que ele tentava disfarçar. "Sabe qual é a parte mais triste?" continuou ele.
Eu não sinto falta dela. Sinto falta da ideia de ter alguém especial, de construir uma família, de não estar sozinho neste mundo. Você não está sozinho agora, disse Amélia suavemente. E pelo que você me contou, é melhor descobrir o verdadeiro caráter de uma pessoa antes do casamento do que depois. Eles conversaram sobre sonhos, desilusões, família e trabalho. Amélia ficou impressionada com a humildade de Benjamin, que apesar da riqueza evidente, falava sobre seus funcionários com carinho e demonstrava preocupação genuína com o bem-estar das pessoas que trabalhavam para ele. Você é enfermeira? Perguntou ele, notando o crachá que havia esquecido pendurado na bolsa dela. Sou no Hospital Regional São José. Trabalho principalmente na UTI cardíaca. Deve ser muito difícil lidar com sofrimento todos os dias. Na verdade, não vejo como sofrimento, explicou Amélia, seus olhos se iluminando ao falar de sua paixão. Vejo como oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas nos momentos mais vulneráveis delas. Cada paciente que se recupera, cada família que sorri novamente, vale todos os plantões difíceis. Benjamin ficou fascinado pela paixão dela pelo trabalho. Era raro encontrar alguém que falasse da profissão com tanto amor e dedicação, especialmente em contraste com seu próprio mundo, onde muitas vezes as pessoas só se interessavam por dinheiro e status. Quando finalmente se despediram, já passava das 2 da tarde. Amélia havia perdido completamente o casamento da prima, mas estranhamente não se arrependia. Havia algo especial naquele encontro, uma conexão que ela nunca havia sentido antes. Obrigado por ter ficado comigo, disse Benjamin, acompanhando-a até o carro. Você não me conhece de lugar nenhum, mas me ofereceu exatamente o que eu precisava hoje. Às vezes, Deus coloca pessoas certas nos lugares certos na hora certa, respondeu Amélia, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Eles trocaram números de telefone, mas ambos se perguntaram se realmente se falariam novamente. Vinham de mundos muito diferentes. 3 semanas se passaram. Benjamin tentou seguir com sua rotina, mas descobriu que pensava constantemente na enfermeira gentil que havia iluminado seu pior dia. Chegou a pegar o telefone várias vezes para ligar, mas sempre desistia, achando que ela não se interessaria por alguém como ele. Amélia, por sua vez, também pensava nele frequentemente. Havia algo na vulnerabilidade que ele havia compartilhado, na sinceridade de suas palavras, que a tocara profundamente. Chegou até a pesquisar sobre os mercados Castilho na internet e ficou impressionada ao descobrir que a empresa tinha uma política muito forte de responsabilidade social, oferecendo planos de saúde integrais para todos os funcionários e suas famílias. O destino, no entanto, decidiu intervir de forma dramática. Era uma segunda-feira chuvosa, quando Benjamin começou a sentir dores no peito durante uma reunião importante com investidores internacionais. Inicialmente, pensou ser estresse. Havia dormido apenas 3 horas na noite anterior, preparando uma proposta de expansão dos supermercados para o Nordeste. Senhor Castilho, o senhor está bem? Perguntou sua secretária, Dona Carmen, que trabalhava com a família há mais de 20 anos. Só um pouco cansado, respondeu ele, afrouxando a gravata. Mas a dor se intensificou, irradiando para o braço esquerdo e mandíbula. Dona Carmen, experiente o suficiente para reconhecer os sinais, não perdeu tempo. Chamou imediatamente o SAMU e acompanhou Benjamin até o Hospital Regional São José, que por coincidência era exatamente onde Amélia trabalhava. Quando a ambulância chegou, Benjamin estava consciente, mas com muita dor. Durante o trajeto, o paramédico confirmou que se tratava de um infarto agudo do miocárdio. Vamos direto para a UTI cardíaca, informou ele pelo rádio. Amélia estava terminando seu plantão diurno quando ouviu a movimentação na emergência. Como era protocolo em casos de infarto, toda a equipe da UTI cardíaca era acionada. Ela estava se preparando para ir embora quando viu a maca sendo empurrada rapidamente pelo corredor. Seu coração parou
quando reconheceu o rosto pálido e suado de Benjamin. Dr. Henrique, eu conheço esse paciente, disse ela rapidamente ao cardiologista-chefe. Então você fica responsável por ele. Você conhece o histórico médico? Não, mas posso conseguir as informações com a família. As próximas 6 horas foram uma batalha intensa pela vida de Benjamin. Além do infarto, os exames revelaram uma condição cardíaca congênita que havia passado despercebida durante todos esses anos, uma miocardiopatia hipertrófica que havia sido agravada pelo estresse extremo dos últimos meses. É um milagre ele ter vivido até agora sem sintomas, explicou o doutor. Henrique para Dona Carmen e para o irmão mais novo de Benjamin, Ricardo, que haviam chegado assim que souberam do ocorrido. Ele vai ficar bem? Perguntou Ricardo, claramente abalado. Conseguimos estabilizar o quadro, mas ele vai precisar de acompanhamento médico constante e mudanças drásticas no estilo de vida. Nada de estresse, exercícios supervisionados, dieta rigorosa e medicação para o resto da vida. Quando Benjamin acordou 2 dias depois, ainda conectado a diversos monitores, a primeira coisa que viu foi Amélia ajustando seu soro. Parece que nossos caminhos continuam se cruzando, ele disse com dificuldade, sua voz ainda fraca. Como você está se sentindo? Perguntou ela, verificando seus sinais vitais. Como se um elefante tivesse dançado em cima do meu peito. Mas melhor por você estar aqui. Durante os 15 dias de internação que se seguiram, Amélia se tornou muito mais que sua enfermeira. Ela conversava com ele durante as horas difíceis da madrugada, quando a dor e a ansiedade eram piores. Trazia livros de sua biblioteca pessoal, principalmente biografias de pessoas que haviam superado grandes desafios, e até mesmo trouxe seu violão em uma tarde para tocar algumas músicas suaves. Você toca muito bem, comentou Benjamin, após ela interpretar Hallelujah, de Leonard Cohen. Meu pai me ensinou quando eu era pequena. Ele dizia que música era remédio para a alma. Seu pai tinha razão. Sinto que está funcionando melhor que os medicamentos. Amélia notou que Benjamin se recuperava mais rapidamente quando ela estava presente. Seus batimentos cardíacos se normalizavam. Sua pressão arterial ficava estável e ele até comia melhor. Dr. Henrique também notou essa melhora. Você tem um efeito terapêutico impressionante nele, comentou o médico. Já vi muitos casos onde o apoio emocional acelera significativamente a recuperação. Ele é uma pessoa especial, disse Amélia, surpreendendo-se com a sinceridade da própria resposta. Foi durante uma noite particularmente difícil, quando Benjamin teve uma crise de arritmia, que ambos perceberam que seus sentimentos haviam evoluído muito, além de uma simples relação profissional. Amélia, você está aqui? Ele chamou fracamente quando ela entrou no quarto para a verificação das 2 da manhã. Estou sim. Como você está? Com medo, admitiu ele. Medo de morrer, medo de viver como um inválido, medo de nunca mais poder ter uma vida normal. Amélia se sentou na cadeira ao lado da cama e, num impulso, pegou sua mão. Você não vai morrer. E você definitivamente não é um inválido. Sua condição pode ser controlada. Você vai poder ter uma vida plena e feliz. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu vou estar aqui para garantir que isso aconteça. As palavras saíram naturalmente, mas ambos ficaram surpresos com a profundidade do compromisso que ela havia expressado. Seus olhos se encontraram na penumbra do quarto, iluminado apenas pela luz suave dos monitores. E naquele momento, ambos souberam que algo especial estava acontecendo entre eles. Quando Benjamin recebeu alta médica, descobriu que sua vida havia mudado completamente.
Sua condição exigia cuidados especiais, medicamentos múltiplos em horários rigorosos, dieta específica com baixo teor de sódio e gordura, exercícios supervisionados e, principalmente, evitar qualquer tipo de estresse. Os médicos foram claros. Ele não poderia mais trabalhar com a intensidade de antes. Reuniões longas, decisões sob pressão e a rotina estressante de administrar uma empresa grande estavam definitivamente fora de questão. Seus sócios na empresa, principalmente seu tio Rodrigo Castilho, começaram imediatamente a questionar sua capacidade de liderança. Benjamin, você precisa pensar no bem da empresa, disse Rodrigo durante uma reunião tensa no escritório. Talvez seja a hora de você se afastar da parte operacional. Parentes distantes, que antes mal falavam com ele, começaram a aparecer com uma frequência suspeita, sempre perguntando sobre sua saúde e fazendo comentários sobre testamentos e heranças. É impressionante como a doença revela o verdadeiro caráter das pessoas, comentou Benjamin com amargura para Dona Carmen. Nem todas as pessoas, Sr. Benjamin, respondeu ela sabiamente. A enfermeira Amélia ligou 3 vezes hoje perguntando como o senhor estava. Era verdade. Amélia havia desenvolvido o hábito de ligar todos os dias para verificar como ele estava se adaptando à nova rotina. Percebia em sua voz quando ele estava desanimado ou quando havia tido um dia melhor. Você não precisa se preocupar comigo todo dia, disse ele durante uma das ligações. Não é preocupação profissional, admitiu Amélia. É porque me importo com você. A sinceridade na voz dela fez o coração de Benjamin acelerar, literalmente. Ele teve que tomar um de seus medicamentos para normalizar os batimentos. Foi então que Amélia tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Pediu uma licença de 6 meses no hospital e se ofereceu para ser enfermeira particular de Benjamin. Não posso aceitar isso, protestou ele quando ela apareceu em sua casa na manhã seguinte com uma mala pequena e uma postura determinada. Você não tem escolha, respondeu ela com um sorriso. Dr. Henrique disse que você precisa de acompanhamento constante nos primeiros meses, e eu sou a enfermeira mais qualificada para isso. Amélia, eu não posso pagar o que você vale. Quem disse que é sobre dinheiro? A casa de Benjamin era um reflexo de sua personalidade, elegante, mas acolhedora, com uma biblioteca imensa, jardim bem cuidado e uma cozinha que claramente não era muito utilizada. Amélia instalou-se no quarto de hóspedes e começou imediatamente a reorganizar a rotina da casa de acordo com as necessidades médicas dele. Aprendeu a cozinhar pratos específicos para sua dieta restritiva, transformando receitas tradicionais em versões saudáveis e saborosas. Seu escondidinho de batata doce com carne moída magra se tornou o prato favorito dele. Como você consegue fazer comida de hospital ter gosto bom? Brincou ele durante um almoço. Segredo profissional, respondeu ela, satisfeita por vê-lo comendo bem. As semanas se transformaram em meses e a convivência diária revelou aspectos únicos da personalidade de cada um. Amélia descobriu que Benjamin tinha um senso de humor seco e inteligente. Adorava documentários sobre história e tinha uma paixão secreta por poesia. Ele, por sua vez, descobriu que ela era uma excelente jogadora de xadrez. Falava 3 idiomas fluentemente e tinha sonhos de um dia fazer trabalho voluntário em países pobres. Por que você nunca viajou para fazer esse trabalho voluntário? Perguntou ele numa tarde de domingo, enquanto jogavam xadrez no jardim. Nunca tive dinheiro suficiente, admitiu ela. E também nunca encontrei o momento certo para me afastar de tudo por tanto tempo. E se eu financiasse sua viagem? Quando eu melhorar, é claro. Amélia o olhou surpresa. Por que você faria isso? Porque acredito que pessoas como você deveriam ter a chance de tornar o mundo um lugar melhor.
Foi durante uma crise particularmente grave, 3 meses após a alta hospitalar, que ambos perceberam definitivamente a profundidade de seus sentimentos. Benjamin teve uma parada cardíaca em casa durante a madrugada. Amélia, que dormia no quarto ao lado, ouviu o barulho dele caindo no banheiro e correu imediatamente. Encontrou-o inconsciente no chão, sem pulso. Sem hesitar, começou a reanimação cardiopulmonar enquanto ligava para o SAMU com o viva voz. Durante os 15 minutos mais longos de sua vida, ela alternou entre compressões torácicas e respiração artificial, conversando com ele o tempo todo. Não, você não vai morrer, Benjamin. Não agora, não assim. Você ainda tem muito para viver. Nós ainda temos muito para viver juntos. Quando finalmente conseguiu sentir seu pulso voltando, Amélia desabou em lágrimas de alívio. Os paramédicos chegaram pouco depois e o encontraram consciente, com Amélia segurando sua mão. Você me salvou, sussurrou ele no caminho para o hospital. Nós nos salvamos mutuamente, respondeu ela sem soltar sua mão. No hospital, Dr. Henrique foi direto. Alguns minutos a mais e ele teria morrido. Você salvou a vida dele, Amélia. Foi nesse momento que ambos admitiram para si mesmos que estavam completamente apaixonados. O amor havia nascido gradualmente, construído sobre uma base sólida de cuidado mútuo, respeito, admiração e companheirismo genuíno. Amélia, disse Benjamin quando estavam sozinhos no quarto do hospital, eu preciso te contar uma coisa. O que é? Eu te amo. E não é gratidão pelo que você fez por mim. É amor mesmo. Amor pela pessoa incrível que você é. Pela forma como você cuida das pessoas. Pela sua risada, pelos seus sonhos, por tudo. Benjamin, eu sei que somos muito diferentes, que vêm de mundos diferentes. Mas eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Você não precisa imaginar, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Porque eu também te amo. Te amo desde aquela primeira noite no hospital, quando você estava com tanto medo e confiou em mim para ficar com você. O primeiro beijo aconteceu ali mesmo no quarto do hospital, com o som dos monitores cardíacos ao fundo. Foi suave, cuidadoso, carregado de todos os sentimentos que haviam sido guardados por meses. Entretanto, nem tudo eram flores. A família de Benjamin, liderada por sua tia Guadalupe Castilho, estava determinada a separar o casal. Guadalupe, uma mulher de 60 anos, com a personalidade tão forte quanto sua ambição, nunca havia aprovado as namoradas de Benjamin, mas Amélia representava uma ameaça especial. Uma enfermeira, disse ela com desdém, durante uma reunião familiar da qual Benjamin havia faltado por estar internado. Claramente está atrás do dinheiro dele. Tia Guadalupe, você nem conhece a Amélia, defendeu Ricardo, que havia desenvolvido simpatia pela moça. Não preciso conhecer. Conheço o tipo. Apareceu justo quando ele estava mais vulnerável, se aproveitou da situação. Guadalupe contratou um detetive particular, Fernando Moreira, para investigar completamente o passado de Amélia. Durante 3 meses, investigaram cada aspecto da vida dela. Histórico financeiro, relacionamentos anteriores, família, formação acadêmica, até mesmo entrevistaram colegas de trabalho e vizinhos. O relatório que receberam foi frustrante para Guadalupe. Amélia Rodrigues era exatamente o que parecia. Filha de um professor de música aposentado e uma costureira, havia se formado em enfermagem com bolsa de estudos por mérito acadêmico. Nunca havia se envolvido em escândalos, era respeitada por colegas e pacientes, e seu histórico financeiro mostrava uma pessoa que vivia modestamente dentro de suas possibilidades. Ninguém é tão perfeito assim, insistiu Guadalupe. Continue investigando. Quando não conseguiram encontrar nada comprometedor, Guadalupe mudou de estratégia.
Começou a espalhar rumores sutis sobre as intenções de Amélia, insinuando que ela havia manipulado psicologicamente Benjamin durante seu período de fragilidade. Você sabia que existem técnicas de manipulação específicas para pessoas em estado vulnerável? Comentou casualmente com Dona Carmen. Enfermeiras aprendem isso na faculdade. Dona Guadalupe, com todo respeito, a senhora está falando besteira, respondeu Dona Carmen com firmeza. Eu vejo como aquela menina cuida do senhor Benjamin. Se fosse por dinheiro, ela não teria recusado o salário que ele ofereceu. Era verdade. Benjamin havia tentado várias vezes pagar Amélia pelo trabalho como enfermeira particular, mas ela sempre recusava, dizendo que estava ali por escolha pessoal, não profissional. A situação se complicou ainda mais quando Priscila Mendoza retornou inesperadamente. O relacionamento com Marcos havia terminado mal. Ele havia fugido para a Espanha com o dinheiro que roubaram juntos, deixando-a endividada e sozinha. Arrependida e desesperada, ela decidiu tentar reconquistar Benjamin. Priscila apareceu na casa dele numa tarde de quinta-feira, vestindo um vestido preto elegante e carregando um buquê de rosas brancas, as favoritas dele, que ela se lembrava perfeitamente. Benjamin, eu cometi o maior erro da minha vida, declarou ela dramaticamente quando ele abriu a porta, claramente surpreso. Priscila, o que você está fazendo aqui? Vim pedir perdão. Vim dizer que te amo e que quero passar o resto da minha vida compensando o que fiz com você. Amélia, que estava na cozinha preparando o lanche da tarde, ouviu toda a conversa. Seu coração apertou, não de ciúmes, mas de uma insegurança que não sabia que possuía. Priscila representava tudo o que ela não era: sofisticada, educada em colégios caros, acostumada com o mundo de Benjamin. Priscila, você precisa ir embora, disse Benjamin firmemente. Mas eu mudei, Ben. Passei esses meses pensando no que perdi, no que joguei fora. Sei que tenho muito a reparar, mas estou disposta a lutar por nós. Não existe nós, Priscila. Nunca mais existirá. É por causa da enfermeira? Perguntou ela, notando Amélia na entrada da cozinha. Você realmente acredita que ela te ama pelo que você é e não pelo que você tem? Eu sei que ela me ama pelo que sou, respondeu Benjamin sem hesitação, porque ela me conheceu no meu pior momento e escolheu ficar. Ela é muito bonitinha, disse Priscila com falsa doçura. Mas será que vai querer ficar quando você precisar de cuidados mais intensivos? Quando a doença realmente progredir? As palavras de Priscila plantaram uma semente de dúvida em Amélia. E se ela estivesse certa? E se no fundo Amélia estava ali por compaixão, não por amor? E se Benjamin merecesse alguém melhor, alguém do mundo dele? Essa noite, pela primeira vez em meses, Amélia se sentiu desconfortável na casa. Durante o jantar, estava quieta e pensativa. Está tudo bem? Perguntou Benjamin. Estou só cansada, mas ele a conhecia bem demais para acreditar nisso. É sobre o que a Priscila disse, não é? Não é isso. Amélia, olha para mim. Relutantemente, ela levantou os olhos. Você sabe por que eu nunca me casei com a Priscila, mesmo depois de 3 anos de relacionamento? Por que ela te traiu? Não, porque eu nunca me senti completo com ela. Nunca senti que ela realmente me conhecia, ou que se importava em me conhecer. Ela se apaixonou pela ideia de ser rica, de ter status, não por mim. Benjamin se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira de Amélia. Com você é diferente. Você me conhece melhor do que eu mesmo às vezes. Você sabe que eu tenho medo do escuro desde criança, que leio poesia quando estou triste, que meu sonho sempre foi ter uma família de verdade. Você não se apaixonou pelo meu dinheiro porque, quando nos conhecemos, você nem sabia quem eu era. Benjamin, deixa eu terminar. Você me ama quando estou com medo, quando estou irritado, quando acordo de manhã com o cabelo desarrumado e mau hálito. Você me ama por inteiro, incluindo minhas falhas e minha doença. Isso não é compaixão, Amélia. Isso é amor verdadeiro.
As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. E eu te amo, continuou ele. Não só porque você cuida de mim. Te amo porque você é inteligente, engraçada, determinada. Porque você sempre vê o melhor nas pessoas. Porque você faz o melhor escondidinho do mundo. E porque canta no banho achando que eu não ouço. Amélia riu através das lágrimas. Você ouve? Ouço e adoro. Especialmente aquela música do Chico Buarque que você canta toda terça-feira. Naquela noite, eles conversaram até altas horas sobre medos, inseguranças e sonhos para o futuro. Benjamin contou sobre sua infância solitária, sendo criado principalmente por babás, enquanto os pais viajavam a negócios. Amélia falou sobre como sempre se sentiu diferente, mais séria que as amigas da idade, sempre sonhando em fazer diferença na vida das pessoas. Você já fez diferença na minha vida, disse ele, beijando sua testa. E você na minha, respondeu ela. O ponto de virada definitivo veio algumas semanas depois, quando Benjamin teve uma recaída séria. A mudança de temperatura repentina em Florianópolis, combinada com o estresse das pressões familiares, desencadeou uma crise que exigiu internação imediata. Durante os 10 dias críticos em que ele esteve internado, desta vez em estado mais grave, apenas Amélia permaneceu constantemente ao seu lado. Priscila apareceu 2 vezes. Mais interessada em conversar com os médicos sobre prognósticos e como se preparar para o futuro, do que em oferecer apoio emocional real. A família de Benjamin, depois de descobrir que ele havia atualizado seu testamento deixando 60% de seus bens para instituições de caridade, algo que havia feito por sugestão de Amélia, que acreditava que ele se sentiria melhor tendo um legado significativo, reduziu drasticamente as visitas. Ele não está pensando direito, murmurou Guadalupe para Ricardo no corredor do hospital. Aquela enfermeira está influenciando ele a doar nossa herança. Amélia, por outro lado, praticamente morou no hospital durante aqueles 10 dias. Dormia na cadeira desconfortável ao lado da cama, comia apenas quando Dona Carmen insistia em trazer comida e mantinha uma rotina constante de cuidados e carinho. Trouxe plantas favoritas dele para o quarto, incluindo uma pequena orquídea branca que ele havia ganhado de presente de sua avó antes dela morrer. Instalou um pequeno rádio para tocar suas músicas clássicas preferidas, especialmente Chopin, que tinha um efeito calmante em seus batimentos cardíacos. Conversava com ele constantemente, mesmo quando estava inconsciente, contando sobre seu dia, lendo trechos dos livros favoritos dele, cantarolando baixinho as músicas que costumavam ouvir juntos. Os médicos dizem que pacientes em coma podem ouvir tudo, explicou ela para Dona Carmen numa das visitas. Quero que ele saiba que não está sozinho. Dr. Henrique notou que os sinais vitais de Benjamin se mantinham mais estáveis quando Amélia estava falando com ele. É impressionante o efeito que você tem nele, comentou. Já vi muitos casos onde o amor faz diferença na recuperação, mas nunca tão evidente quanto neste. Na 6ª noite da internação, quando o quadro de Benjamin finalmente começou a se estabilizar, Amélia teve um momento de exaustão emocional. Saiu do quarto por alguns minutos para tomar um café e chorar em particular no final do corredor. Foi quando Priscila a abordou. Você realmente acha que está fazendo o bem para ele? Perguntou ela, sentando-se ao lado de Amélia no banco do corredor. Como assim? Respondeu Amélia, enxugando os olhos. Olha para você. Está exausta, emocionalmente destruída, e olha para ele. Cada vez mais doente, mais dependente, vocês dois estão se afundando juntos. Ele vai melhorar. Vai? Os médicos não garantem isso. E mesmo que melhore, vai ser assim para sempre. Crises, internações, medicamentos, restrições. É isso que você quer para sua vida? Ser enfermeira em tempo integral de um homem doente? As palavras de Priscila ecoaram na mente cansada de Amélia.
Por um momento, ela se permitiu imaginar como seria sua vida se não tivesse se envolvido com Benjamin. Talvez estivesse em casa, descansando após um plantão normal. Talvez até namorando alguém saudável, sem complicações. Eu posso cuidar dele, continuou Priscila. Posso contratar os melhores enfermeiros, os melhores médicos. Ele pode ter uma vida confortável sem que você precise sacrificar a sua. Por que você faria isso? Porque eu amo ele. E porque reconheço que você também ama. Às vezes amar é deixar ir. Amélia voltou para o quarto com a mente confusa. Sentou-se ao lado da cama e observou Benjamin dormindo, conectado aos monitores, com a pele ainda pálida da medicação forte. Será que ela tem razão? Murmurou baixinho. Será que eu estou sendo egoísta ficando com você? Como se tivesse ouvido seus pensamentos, Benjamin abriu os olhos lentamente. Amélia! Sua voz estava rouca, mas consciente. Estou aqui, disse ela imediatamente, segurando sua mão. Pensei ter ouvido você chorando. Estava só um pouco preocupada. Benjamin a estudou com os olhos ainda turvos da medicação, mas com a mente cada vez mais clara. Você está pensando em ir embora, disse ele. Não era pergunta. Não, Amélia, eu conheço você. Sei quando algo está te atormentando. Ela suspirou fundo. Não conseguia mentir para ele. A Priscila disse algumas coisas que me fizeram pensar sobre o que é melhor para você, sobre o que é melhor para mim. E o que você concluiu? Que talvez ela tenha razão. Talvez você mereça alguém que possa te dar uma vida normal, sem ter que carregar o peso de cuidar de mim constantemente. Benjamin ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava firme apesar da fraqueza física. Amélia, você sabe qual foi o meu primeiro pensamento quando acordei agora? Qual? Que eu estava vivo. E o segundo pensamento foi, graças a Deus, a Amélia está aqui. Não pensei na empresa, não pensei no dinheiro, não pensei na minha família. Pensei em você. Ele fez uma pausa para recuperar o fôlego. Você quer saber o que seria uma vida normal para mim? Seria acordar sozinho, comer sozinho, enfrentar cada crise médica sozinho. Seria ter enfermeiros profissionais que cuidam de mim porque é trabalho deles, não porque se importam comigo. Benjamin, deixa eu terminar. Uma vida normal para mim seria me casar com alguém como a Priscila, que vai fugir na primeira dificuldade, ou ficar solteiro para sempre, cercado de pessoas que só se interessam pela minha conta bancária. Ele apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Você não é um peso na minha vida, Amélia. Você é o que faz minha vida valer a pena. Sim, eu sou doente. Sim, vou precisar de cuidados especiais sempre. Mas com você ao meu lado, isso não me parece uma limitação. Parece apenas uma parte da nossa vida juntos. Mas e sua vida? Seus sonhos? Meu único sonho real sempre foi ter uma família verdadeira. Ter alguém que me ame incondicionalmente e que eu possa amar da mesma forma. Você realizou meu sonho, Amélia. E meus sonhos? E se eu quiser viajar, fazer trabalho voluntário? Então nós viajamos juntos. Você faz seu trabalho voluntário, eu financio projetos na área. Nós realizamos seus sonhos juntos também. Naquela madrugada, enquanto Benjamin dormia mais tranquilo depois de sua declaração, Amélia teve uma epifania. Percebeu que Priscila havia manipulado seus medos e inseguranças, fazendo-a questionar algo que ela sabia no fundo do coração ser verdadeiro e especial. O amor que ela sentia por Benjamin não era piedade ou compaixão. Era admiração pela sua coragem em enfrentar a doença, pela sua generosidade em querer ajudar outros, mesmo em suas próprias dificuldades, pela forma como ele a fazia rir, mesmo nos momentos mais difíceis. E mais importante, ela não estava sacrificando sua vida cuidando dele. Estava vivendo sua vida da forma mais plena possível ao lado de alguém que a amava por completa.
Quando Benjamin acordou na manhã seguinte, encontrou Amélia mais radiante do que havia visto em semanas. "Bom dia", disse ela, beijando sua testa. "Bom dia. Você parece diferente." "Estou diferente. Passei a noite pensando e quero te dizer uma coisa." "O quê?" "Casa comigo." Benjamin piscou várias vezes, certezando-se de que não estava alucinando por causa dos medicamentos. "O que você disse?" "Eu disse, casa comigo, Benjamin Castilho. Não porque você é rico, não porque se sente culpado por me atrapalhar a vida, mas porque eu te amo perdidamente e quero passar o resto da vida construindo sonhos juntos." "Amélia, você tem certeza?" "Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida." "Mas e a Priscila? E minha família? E todas as dificuldades que vamos enfrentar?" "A Priscila que se dane. Sua família vai ter que nos aceitar. E quanto às dificuldades, nós enfrentamos juntos, como sempre fizemos." Benjamin começou a chorar, lágrimas de pura felicidade. "Sim", disse ele entre soluços. "Sim, eu caso com você. 1000 vezes sim." O pedido de casamento não foi nada convencional. Feito por ela em um quarto de hospital, com ele conectado a monitores cardíacos. Mas foi carregado de mais amor e sinceridade do que qualquer cerimônia elaborada poderia ter. As enfermeiras do andar ficaram emocionadas quando souberam do noivado. Doutor, Henrique brincou que era o primeiro pedido de casamento que presenciava em UTI cardíaca, mas que achava que o amor verdadeiro era mesmo o melhor remédio. Quando saíram do hospital uma semana depois, já começaram a planejar o casamento. Queriam algo simples, mas significativo, que representasse a jornada que haviam percorrido juntos. "Onde você gostaria de se casar?" perguntou Benjamin enquanto voltavam para casa. "Na Capela São Francisco", respondeu Amélia sem hesitar. "Onde tudo começou." "E perfeito!" sorriu ele. "Vamos nos casar no lugar onde nos perdemos para nos encontrar." Os preparativos do casamento foram uma nova batalha. Guadalupe tentou de tudo para impedir a cerimônia, desde questionar legalmente a capacidade mental de Benjamin até tentar subornar o padre da capela para não realizar a cerimônia. "Ele não está em condições de tomar decisões importantes", argumentou ela com o advogado da família. "A doença afetou seu julgamento." O advogado, no entanto, foi claro. "Dona Guadalupe, eu conversei longamente com Benjamin. Ele está lúcido, consciente de suas decisões e tem direito de se casar com quem quiser." Quando as tentativas legais falharam, Guadalupe tentou apelar para o emocional diretamente com Amélia. "Você não entende a pressão que está nesta família", disse ela durante uma visita não anunciada. "Paparazzi, pressão social, expectativas. Você vai arruinar a vida dele e a sua." "Dona Guadalupe", respondeu Amélia calmamente. "Com todo respeito, Benjamin e eu já enfrentamos coisas muito piores juntos. Se conseguimos superar uma parada cardíaca, conseguimos superar fofocas sociais. Você é muito ingênua." "E a senhora é muito amarga", replicou Amélia, surpreendendo a mulher mais velha com sua firmeza. "Benjamin me contou como a senhora sempre desencorajou os relacionamentos dele. Talvez seja a hora de aceitar que ele cresceu e pode tomar suas próprias decisões." A batalha final veio quando Guadalupe descobriu que Benjamin havia atualizado seu testamento novamente, desta vez deixando 50% de seus bens para Amélia em caso de morte, e o restante dividido entre caridade e família. "Isso é inadmissível", explodiu ela durante uma reunião familiar tensa. "Aquela mulher conseguiu o que queria." "Tia Guadalupe", disse Benjamin cansadamente, "eu atualizei meu testamento porque quero garantir que, se algo acontecer comigo, a pessoa que mais amo esteja protegida. Isso é o que pessoas casadas fazem." "Ela te manipulou." "Pelo contrário, ela tentou me convencer a não deixar nada para ela, dizendo que preferia que eu deixasse tudo para a caridade."
Fui eu que insisti. Ricardo, que havia se tornado um aliado do casal, finalmente perdeu a paciência. Tia, chega! Você não vê como o Benjamin está feliz? Quando foi a última vez que você o viu sorrindo tanto? A Amélia salvou a vida dele literalmente e figurativamente. O casamento foi marcado para um sábado de primavera, exatamente 1 ano após o primeiro encontro na capela. Seria uma cerimônia íntima, apenas com os amigos mais próximos e os familiares que apoiavam o casal. Amélia escolheu usar o vestido de casamento que havia pertencido à sua avó materna. Um modelo simples, mas elegante dos anos 1950, de cetim branco com pequenos detalhes em renda. Ela própria fez alguns ajustes, modernizando discretamente o design. "Você está linda", disse seu pai Vicente, enquanto a ajudava a se arrumar na manhã do casamento. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Amélia sorriu, tocando o colar de pérolas que havia sido de sua mãe, falecida quando ela tinha apenas 15 anos. "Acho que ela aprovaria o Benjamin. Qualquer mãe aprovaria um homem que ama a filha como ele te ama." Benjamin, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos, estava nervoso, mas radiante. Dr. Henrique havia liberado ele para o grande dia, mas com recomendações de manter a calma e ter os medicamentos sempre à mão. "Como você está se sentindo?" perguntou Ricardo, que seria seu padrinho. "Como se fosse o primeiro dia da minha vida real", respondeu Benjamin sinceramente. A Capela São Francisco estava decorada simplesmente. Arranjos de rosas brancas e baby's breath, velas brancas nos bancos e as mesmas orquídeas brancas que Amélia havia levado para o quarto do hospital durante sua internação. Quando chegou a hora da cerimônia, apenas 20 pessoas estavam presentes. Alguns colegas do hospital, Dona Carmen, Ricardo e sua família, Vicente e alguns tios de Amélia, Dr. Henrique e sua esposa, e alguns amigos próximos de ambos. Guadalupe havia decidido não comparecer, numa última demonstração de desaprovação. "Vocês vão se arrepender", foram suas últimas palavras. O padre Miguel, que havia conhecido a história do casal e ficado tocado pela jornada deles, preparou uma cerimônia especial. Quando Amélia entrou na capela caminhando ao lado do pai, Benjamin não conseguiu conter as lágrimas. "Ela está ainda mais linda que no dia em que a conheci", sussurrou para Ricardo. A cerimônia foi emotiva e personalizada. O padre falou sobre como o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém imperfeito e escolher amá-lo todos os dias, especialmente nos momentos difíceis. "Vocês nos mostram que o amor genuíno não olha aparências, riquezas ou circunstâncias", disse o padre. "Ele simplesmente ama e, mais importante, ele age. O amor de vocês é verbo, não só sentimento." Durante a troca de votos, Benjamin disse com voz emocionada: "Amélia, você me encontrou no meu pior momento e me mostrou que existia vida além da dor. Me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. Que pedir ajuda não é fracasso, é sabedoria. Prometo amar você em todos os dias que Deus me conceder, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Mas, principalmente, prometo escolher você todos os dias, como você escolheu ficar comigo quando eu mais precisava." Amélia respondeu: "Benjamin, quando entrei na capela errada naquele dia, na verdade encontrei o caminho certo. Você me ensinou que cuidar de alguém não é trabalho quando se ama de verdade. Me mostrou que amor não é só sentimento, é decisão. A decisão de ficar, de lutar, de crescer juntos. Prometo estar ao seu lado em cada batalha, celebrar cada vitória pequena e ser sua companheira em todos os desafios e alegrias que estão por vir. Te amo não apenas pelo que você é, mas pelo que nós nos tornamos juntos." Não houve olhos secos na capela. Mesmo Ricardo, conhecido por ser mais reservado emocionalmente, estava visivelmente emocionado. O momento mais tocante veio quando trocaram as alianças.
Benjamin havia mandado gravar por dentro da aliança de Amélia: sempre ficarei. E ela havia gravado na dele: sempre estarei. Com o poder que me confere a Igreja e o Estado, eu os declaro marido e mulher, anunciou o padre. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cuidadoso, carregado de todos os sentimentos guardados durante a longa jornada até aquele momento. Os presentes aplaudiram, alguns choravam abertamente. A festa foi realizada no jardim da casa de Benjamin, decorado com luzes de LED e flores do campo. Nada extravagante, mas acolhedor e cheio de amor. Durante o jantar, Vicente fez um brinde que resumiu perfeitamente os sentimentos de todos. Queridos Amélia e Benjamin, vocês nos ensinaram que o amor verdadeiro não é um conto de fadas sem problemas, mas a coragem de enfrentar os problemas juntos. Que Deus abençoe esta união e que vocês continuem sendo exemplo de que vale a pena lutar pelo amor. A primeira dança foi ao som de At Last, de Etta James, escolha de Amélia. Benjamin, mesmo com suas limitações físicas, conseguiu dançar lentamente com a esposa, sussurrando no ouvido dela: finalmente chegou minha hora de felicidade. Nossa hora, corrigiu ela. Após o casamento, tiveram uma pequena lua de mel em Gramado, no Rio Grande do Sul, um destino que oferecia o romântico que queriam, sem ser muito longe dos cuidados médicos que Benjamin ainda precisava. Ficaram hospedados em uma pousada charmosa no centro da cidade. Aproveitaram passeios tranquilos pelos jardins, jantares românticos com vista para as montanhas e, principalmente, a oportunidade de estar juntos sem preocupações externas. É estranho não ter que verificar sua pressão de 2 em 2 horas, brincou Amélia na segunda noite da viagem. É libertador, respondeu Benjamin. Por alguns dias, posso me esquecer que sou doente e apenas me lembrar que sou seu marido. Você sempre foi apenas meu marido para mim. A doença é só um detalhe que administramos juntos. Na volta da lua de mel, enfrentaram o primeiro grande desafio como casal casado. A família de Benjamin, liderada por Guadalupe, estava determinada a contestar o casamento e a herança por meios legais. Contrataram um advogado especialista em direito de família, Dr. Juliano Carvalho, que entrou com uma ação questionando a capacidade mental de Benjamin no momento do casamento, alegando que sua condição médica o tornava vulnerável à manipulação. É ridículo, disse Ricardo para o casal durante uma reunião tensa. Qualquer pessoa que passe 5 minutos com vocês vê que é amor verdadeiro. Não se preocupem, tranquilizou o Dr. Paulo Mendes, o advogado de Benjamin. Temos evidências abundantes da lucidez dele, laudos médicos, vídeos da cerimônia, depoimentos de testemunhas. Essa ação não tem fundamento. O processo foi emocionalmente desgastante e durou 8 longos meses. Durante esse período, Amélia mostrou uma força que nem ela sabia possuir. Organizou meticulosamente todos os documentos médicos. Conseguiu depoimentos detalhados de profissionais de saúde atestando a plena capacidade mental de Benjamin. E até mesmo criou um arquivo de vídeos documentando a independência e lucidez dele no dia a dia. Você virou uma advogada, brincou Benjamin uma noite, vendo-a organizar papéis na mesa de jantar. Virei uma esposa protegendo seu marido, respondeu ela determinadamente. O ponto de virada no processo veio quando descobriram que Guadalupe havia tentado subornar Dr. Silva, um cardiologista que não conhecia bem o caso, para forjar laudos que comprometessem Benjamin mentalmente. Dr. Silva, íntegro profissionalmente, gravou a conversa, onde Guadalupe oferecia uma quantia substancial para ele atestar que as medicações cardíacas de Benjamin causavam confusão mental severa. Doutora, isso é crime, disse Dr. Silva na gravação. Eu jamais falsificaria laudos médicos, mas você nem precisa examinar ele direito.
Só assinar um papel dizendo que remédio de coração deixa confuso, insistiu Guadalupe. Quando essa gravação veio à tona no processo, não apenas Guadalupe perdeu completamente a ação, como foi investigada por tentativa de suborno e falsificação de documentos médicos. A ironia é que ela tentou provar que eu não estava em condições de tomar decisões e acabou provando que ela é que não está, comentou Benjamin com ironia após a audiência final. Com a situação legal finalmente resolvida, Benjamin e Amélia puderam focar completamente em construir sua vida juntos. Benjamin tomou uma decisão corajosa. Vendeu 70% das ações dos supermercados para um grande grupo empresarial, mantendo apenas 2 estabelecimentos, os originais, que haviam pertencido a seu avô. Por que esses 2? Perguntou Amélia. Porque esses têm história. Foi aqui que meu avô começou com as próprias mãos. E agora quero reconstruir eles do meu jeito, com foco na comunidade, não só no lucro. Com o dinheiro da venda das outras unidades, criaram a Fundação Castilho Rodrigues, dedicada a ajudar famílias de baixa renda com parentes hospitalizados. A fundação oferecia desde auxílio financeiro temporário até apoio psicológico e hospedagem para familiares que vinham de outras cidades. Muitas vezes o que mata não é a doença, é a falta de estrutura da família para lidar com ela, explicou Amélia durante a primeira apresentação pública da fundação. Amélia voltou a trabalhar como enfermeira, mas agora em regime de meio período no hospital, dedicando o restante do tempo para administrar os projetos da fundação. Descobriram que, trabalhando juntos em algo que tinha significado profundo para ambos, seu amor crescia ainda mais a cada dia. Sabe o que eu mais gosto no nosso trabalho juntos? Perguntou Benjamin numa tarde depois de visitarem uma família que haviam ajudado. O quê? Que você usa toda a sua experiência como enfermeira para ajudar pessoas, e eu uso minha experiência empresarial. Somos uma equipe completa. Sempre fomos, sorriu Amélia. 2 anos e meio depois do casamento, durante uma consulta de rotina com o Dr. Henrique, receberam uma notícia inesperada. Amélia, pelos seus sintomas e pelo exame de sangue, parece que vocês vão ter um bebê, anunciou o médico sorridente. O casal ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Tem certeza? Perguntou Amélia, incrédula. Tenho. Você está grávida de aproximadamente 6 semanas. Benjamin estava visivelmente emocionado, mas também preocupado. O cardiologista havia mencionado que, devido aos medicamentos que tomava, seria difícil ter filhos. Possível, mas não provável. Doutor, Henrique, disse ele cautelosamente, com minha condição e os medicamentos, há riscos para o bebê? Vamos precisar fazer ajustes na sua medicação e acompanhar tudo de perto, mas não há razão para preocupação extrema. Muitos homens com condições cardíacas controladas têm filhos saudáveis. E para mim, perguntou Amélia, há algum risco especial? Você é saudável e forte. Vamos apenas monitorar mais de perto devido ao histórico cardíaco do Benjamin, que pode ter componente genético. No caminho para casa, eles mal conseguiram conversar, ainda absorvendo a novidade. Como você está se sentindo? Perguntou finalmente Benjamin. Apavorada e feliz ao mesmo tempo, admitiu Amélia. E você? Igual. Sempre sonhei em ser pai, mas agora que vai acontecer, tenho medo de não estar por perto o suficiente se minha saúde piorar. Benjamin, olha para mim, disse ela, parando o carro no estacionamento. Sua saúde está estável há 2 anos. Você toma seus medicamentos religiosamente, faz exercícios supervisionados, mantém uma dieta balanceada. Não há razão para acreditar que algo vai mudar. Mas e se mudar? Se mudar, nós lidamos juntos, como sempre fizemos. A gravidez trouxe novos desafios e alegrias infinitas. Amélia teve enjoos matinais nas primeiras semanas, mas nada severo.
Benjamin se tornou ainda mais atencioso e protetor, assumindo completamente as tarefas domésticas e insistindo que ela descansasse sempre que possível. "Você está me mimando demais", reclamou ela quando ele apareceu com o café da manhã na cama pela 10ª manhã consecutiva. "Estou mimando vocês dois", corrigiu ele, tocando delicadamente a barriga ainda plana dela. As consultas pré-natais se tornaram eventos especiais para o casal. Benjamin nunca faltava uma, sempre carregando um caderno, onde anotava cada detalhe que os médicos mencionavam. "Primeira vez que vejo um pai tão organizado", comentou doutora. Fernanda, a obstetra, vendo o caderno detalhado dele. "Ele sempre foi assim", riu Amélia. "Quando tem algo importante, vira um perfeccionista." Quando fizeram a primeira ultrassom e viram o bebê pela primeira vez, ainda apenas um pequeno ponto pulsando na tela, ambos choraram de emoção. "É real", sussurrou Benjamin, segurando a mão de Amélia. "Muito real", ela respondeu, observando maravilhada a pequena vida que haviam criado juntos. A notícia da gravidez foi recebida com alegria pelos amigos próximos e alguns familiares. Vicente ficou radiante com a perspectiva de ser avô, e Ricardo se ofereceu imediatamente para ser padrinho. "Vocês vão ser pais maravilhosos", disse Dona Carmen, que havia se tornado como uma mãe para Amélia. "Esse bebê vai nascer cercado de muito amor." Guadalupe, por outro lado, teve uma reação típica. "Espero que tenham pensado bem nisso. Criar uma criança com um pai doente não é fácil." "Guadalupe", respondeu Amélia calmamente, "criar uma criança nunca é fácil, independente das circunstâncias, mas criar com amor torna tudo possível." Durante a gravidez, Benjamin se revelou um companheiro ainda mais dedicado. Leu todos os livros sobre gestação e primeiros cuidados com bebês, frequentou com Amélia as aulas de preparação para o parto e até aprendeu técnicas de massagem para aliviar as dores nas costas dela. "Você está mais nervoso que eu", riu Amélia, quando o encontrou medindo o quarto do bebê pela 3ª vez para garantir que o berço ficaria na posição ideal. "Quero que tudo seja perfeito", admitiu ele. "Já é perfeito. Somos nós 3. Isso já é perfeito." O quarto do bebê foi montado com muito carinho. Escolheram uma decoração neutra em tons de amarelo e branco, já que decidiram manter o sexo como surpresa. Benjamin fez questão de montar cada móvel pessoalmente, com a ajuda de Ricardo. "Lembra quando éramos crianças e você dizia que ia ter uma família grande?", comentou Ricardo enquanto montavam o berço. "Lembro, e você dizia que família grande dava muito trabalho. Mudei de opinião. Vendo vocês, percebi que família boa, mesmo pequena, vale qualquer trabalho." Quando Amélia estava no 7º mês, decidiram fazer uma festa para revelar o sexo do bebê, algo que ela sempre havia sonhado em fazer. Convidaram apenas as pessoas mais próximas para um almoço no jardim de casa. "Menino ou menina, tanto faz", disse Benjamin durante seu discurso. "Só queremos que seja saudável e feliz." Quando cortaram o bolo e apareceu o recheio rosa, revelando que seria uma menina, Amélia chorou de emoção. "Uma princesa", sussurrou Benjamin, beijando a barriga da esposa. "Helena", disse Amélia imediatamente. "Quero chamá-la de Helena." "Por que Helena?" "Porque significa luz brilhante, e ela já é a luz da nossa vida." Os últimos meses da gravidez foram mais desafiadores. Amélia desenvolveu inchaço nas pernas e precisou reduzir ainda mais suas atividades. Benjamin assumiu completamente a administração da fundação e dos supermercados, além de cuidar de todas as necessidades dela. "Você está fazendo demais", preocupou-se ela quando o viu trabalhando no laptop até tarde. "Estou fazendo o necessário para que você possa descansar e nossa filha nasça saudável." "E sua saúde? Não está se estressando demais?" "Minha saúde está ótima, doutor."
Henrique disse que homens que se tornam pais geralmente ficam mais motivados a se cuidar. Tem algo químico no cérebro, responsabilidade paternal ou algo assim. Helena nasceu numa manhã ensolarada de terça-feira, depois de 8 horas de trabalho de parto. Benjamin ficou ao lado de Amélia durante todo o processo, segurando sua mão, encorajando, enxugando seu suor. "Você está sendo incrível", ele sussurrava. "Nossa princesa está quase chegando." Quando Helena finalmente nasceu, 3,2 quilos, 48 centímetros, cheia de saúde, o choro de alívio e alegria dos pais ecoou pela sala de parto. "Ela é perfeita", disse Benjamin, recebendo a filha nos braços pela primeira vez. Helena tinha olhos grandes e curiosos, já parecendo observar tudo ao redor com atenção. "Exatamente como imaginei", sussurrou Amélia, exausta, mas radiante. Dr. Henrique, que havia acompanhado todo o parto, ficou visivelmente emocionado. Em 30 anos de carreira, nunca vi pais tão preparados e apaixonados. Helena é muito sortuda. Os primeiros dias em casa com Helena foram uma mistura de alegria absoluta e cansaço extremo. Benjamin se revelou um pai naturalmente dedicado e carinhoso, acordando durante as madrugadas para ajudar com as mamadas e trocas de fralda, mesmo sabendo que precisava manter sua rotina de sono regular por causa da medicação. "Você não precisa acordar todas as vezes", disse Amélia numa madrugada, vendo-o preparar uma mamadeira. "Quero acordar, quero participar de tudo. Além disso, se você não dormir, não consegue cuidar bem dela durante o dia." Amélia observava maravilhada como Benjamin se transformara completamente com a paternidade. O homem que já havia comandado centenas de funcionários ficava completamente derretido com os pequenos sons que Helena fazia. Inventava canções de ninar com melodias próprias e podia ficar horas apenas observando ela dormir. "Ela tem você na mão dela", brincava Amélia quando o encontrava cantando para Helena às 6 da manhã. "E eu não me importo nem um pouco", respondia ele, fazendo caretas engraçadas para arrancar sorrisos da filha. Helena era um bebê calmo e saudável, que parecia ter herdado o temperamento equilibrado da mãe e a curiosidade intelectual do pai. Desde muito pequena, ficava fascinada com música, especialmente quando Amélia tocava violão ou quando Benjamin colocava suas peças clássicas favoritas. "Ela vai ser musical", observou Vicente durante uma visita. "Olha como ela presta atenção quando você toca." "Tomara", disse Amélia. "Música sempre foi terapia para mim." Conforme Helena crescia, a família se consolidava cada vez mais. Benjamin mantinha sua saúde estável com acompanhamento médico rigoroso, exercícios moderados adaptados à sua nova rotina de pai e uma dieta balanceada que Amélia havia aprendido a preparar de forma ainda mais deliciosa para incentivar toda a família a comer saudável. A fundação continuava prosperando, agora com Helena frequentemente presente nas visitas, sempre adorada por pacientes e familiares que encontravam esperança vendo uma família tão unida e feliz, apesar das dificuldades que haviam enfrentado. "Vocês são inspiração para muita gente", comentou Maria Santos, uma mãe cujo filho havia sido internado com leucemia e que havia recebido apoio da fundação. "Ver que é possível ser feliz mesmo quando a vida não é fácil nos dá força para continuar." Quando Helena completou 1 ano, fizeram uma festa emocionante no jardim de casa. Ela já estava começando a falar algumas palavras. Papai, mamãe, não. E adorava música, batendo palminhas sempre que ouvia uma melodia. "Para onde foi nossa bebê pequenininha?", brincou Benjamin, vendo Helena tentando dar os primeiros passinhos independentes. "Cresceu e virou uma senhorita decidida", riu Amélia, correndo atrás da filha que havia decidido explorar cada canto do jardim. Ricardo, que se tornara o tio mais babão do mundo, havia preparado um álbum de fotos do primeiro ano de Helena.
para quando ela for grande e quiser saber como era quando pequena, explicou ele, entregando o presente. Folheando o álbum, Amélia e Benjamin se emocionaram vendo registrada toda a jornada. As primeiras fotos ainda na maternidade, Helena dormindo no colo do pai, os primeiros sorrisos, o primeiro banho, as primeiras papinhas, os primeiros dentes. Nossa vida está toda aqui, disse Amélia com lágrimas nos olhos. Nossa vida está começando aqui, corrigiu Benjamin. Temos muitas páginas ainda para preencher. Quando Helena tinha 2 anos, um evento inesperado testou novamente a força da família. Priscila retornou mais uma vez, desta vez alegando ter amadurecido e querendo conhecer a família de Benjamin. Apareceu numa tarde de sábado, elegantemente vestida e carregando um presente caro para Helena. Um ursinho de pelúcia importado que custava mais que o salário mensal de muitas pessoas. Ela cresceu tanto, disse Priscila, observando Helena brincando no jardim. Parece com você quando era criança, Ben. Que você quer, Priscila? Perguntou Benjamin diretamente, não interessado em conversas superficiais. Quero fazer parte da vida dela. Afinal, se você tivesse casado comigo, ela seria minha filha. Mas você não casou comigo, interveio Amélia calmamente. E Helena tem os pais que precisa. Claro, não estou questionando isso. Só acho que ela merece conhecer outras perspectivas da vida. A insinuação era clara. Priscila acreditava que poderia oferecer a Helena um mundo mais sofisticado, com melhores oportunidades educacionais e sociais. Helena, que havia observado a conversa toda, se aproximou de Amélia e disse com a honestidade direta das crianças: Mamãe, quem é a moça que fala alto? É uma amiga antiga do papai, amor. Ela vai embora logo? A pergunta inocente da criança deixou claro que mesmo Helena, com apenas 2 anos, percebia a energia negativa que Priscila trazia. Logo sim, princesa, respondeu Benjamin, pegando a filha no colo. Após Priscila ir embora, prometendo manter contato, Amélia e Benjamin conversaram sobre como proteger Helena de futuras interferências. Ela nunca vai desistir completamente, observou Amélia. Então precisamos garantir que Helena cresça tão segura do nosso amor que nenhuma influência externa consiga abalar isso. Como fazemos isso? Continuando a ser os pais que já somos, presentes, carinhosos, honestos. Helena vai crescer sabendo que é amada incondicionalmente. Os anos seguintes trouxeram estabilidade e crescimento constante para a família. Helena se desenvolveu como uma criança inteligente, carinhosa e socialmente consciente. Aos 4 anos, já acompanhava os pais nas visitas da fundação e demonstrava uma empatia natural com pessoas que estavam passando por dificuldades. Durante uma visita ao hospital, Helena se aproximou de uma criança que estava internada e ofereceu espontaneamente seu brinquedo favorito, um pequeno unicórnio de pelúcia que levava para todo lugar. Por que você deu seu unicórnio para ele? Perguntou Amélia. Porque ele está triste e o unicórnio faz as pessoas felizes, respondeu Helena com a simplicidade da infância. Benjamin e Amélia trocaram olhares emocionados. Estavam criando não apenas uma filha, mas uma pessoa que compreendia desde cedo a importância da compaixão e generosidade. Você quer outro unicórnio? Ofereceu Benjamin. Não precisa, papai. Agora ele tem 2 amigos, eu e o menino do hospital. Aos 5 anos, Helena começou a frequentar uma escola progressista que enfatizava desenvolvimento emocional tanto quanto acadêmico. Rapidamente se tornou popular entre colegas e professores por sua natureza gentil e madura. Helena tem uma inteligência emocional impressionante para a idade, comentou sua professora Ana, durante uma reunião de pais. Ela frequentemente conforta colegas que estão chateados e sempre tenta incluir todos nas brincadeiras. Ela aprende isso em casa,
explicou Amélia. Vê os pais trabalhando todos os dias para ajudar outras pessoas. E também tem pais que se amam de verdade, acrescentou a professora. Isso faz toda a diferença no desenvolvimento emocional das crianças. Foi nessa época que Priscila fez sua última tentativa significativa de causar problemas. Apareceu na escola de Helena, alegando ser uma tia e tentando convencer a menina de que seus pais não tinham recursos para oferecer a ela as melhores oportunidades educacionais. Seus pais te amam, disse Priscila para Helena durante o recreio, mas amor não é tudo. Você merece estudar nas melhores escolas, viajar para outros países, aprender coisas que eles não podem te ensinar. Helena, agora com 5 anos, e já bem articulada, respondeu de forma que surpreendeu até mesmo a diretora que presenciou a conversa. Meus pais me ensinam as coisas mais importantes, que é bom ajudar pessoas tristes, que família se ama sempre, e que quando alguém está doente, a gente fica junto. Você não sabe essas coisas? Eu sei outras coisas importantes, como... Você é a moça que fez meu papai ficar triste antes de ele conhecer minha mamãe? Interrompeu Helena com a honestidade direta das crianças. Priscila ficou visivelmente desconfortável. Quem te contou isso? Ninguém contou. Eu ouço as coisas. E você deixou meu papai triste na igreja. Minha mamãe nunca deixaria. A diretora, Dona Margarete, decidiu intervir. Desculpe, senhora, mas preciso pedir que se identifique oficialmente. Temos protocolos rígidos sobre quem pode conversar com nossas crianças. Quando soube do incidente, Amélia ficou furiosa, uma raiva protetiva que raramente demonstrava. Confrontou Priscila de forma direta, mas controlada. Priscila, isso precisa parar agora. Você perdeu sua chance de estar na vida dele quando o abandonou. Não vou permitir que confunda nossa filha ou perturbe nossa família. Se aparecer perto dela novamente, tomarei todas as medidas legais necessárias. Você não pode me impedir de... Posso e vou, interrompeu Amélia com firmeza. Helena tem pais que a amam e que estão presentes na vida dela todos os dias. Ela não precisa de interferências externas, especialmente de alguém que já provou ser instável emocionalmente. Priscila finalmente compreendeu que havia perdido definitivamente qualquer chance de influenciar a situação. Nunca mais incomodou a família. Os anos seguintes foram de crescimento constante e felicidade profunda. Helena se desenvolveu como uma criança excepcionalmente equilibrada, demonstrando tanto a inteligência analítica do pai quanto a sensibilidade emocional da mãe. Aos 7 anos, começou a tocar violão com Amélia e mostrou interesse genuíno pelas atividades da fundação. Quero ajudar pessoas como vocês, declarou numa conversa familiar. Você já ajuda, respondeu Benjamin. Só de existir, você faz nossa vida melhor e isso nos dá mais energia para ajudar outros. Mas eu quero fazer mais. Quando você crescer, pode escolher qualquer profissão que queira, disse Amélia. Médica, enfermeira, assistente social, professora, qualquer coisa que te faça feliz e ajude outras pessoas. Posso ser tudo? Pode tentar, riram os pais. O 10º aniversário de casamento de Amélia e Benjamin foi celebrado de forma especial. Decidiram renovar os votos na mesma Capela São Francisco, mas desta vez com Helena como porta-alianças e uma congregação muito maior, incluindo dezenas de famílias que haviam sido ajudadas pela fundação ao longo dos anos. 10 anos atrás, eu estava sentado sozinho nesta mesma capela, pensando que minha vida havia acabado, disse Benjamin durante seu discurso de renovação. Amélia entrou por engano e me mostrou que, na verdade, minha vida verdadeira estava apenas começando. Ele olhou para a esposa e filha, na primeira fileira, ambas radiantes em seus vestidos azuis combinando. Ela me ensinou que riqueza real não se mede pelo que temos no banco, mas pelo que temos no coração. Que saúde verdadeira não é apenas a ausência de doença, mas a presença de amor.
e que família não é só sangue, mas todas as pessoas que escolhemos amar e que escolhem nos amar de volta. Amélia, emocionada, respondeu: Benjamin, você me ensinou que cuidar de alguém por amor não é trabalho, é privilégio, que dividir a vida com a pessoa certa multiplica todas as alegrias e divide todas as dores pela metade, e que os melhores planos de Deus são sempre melhores que nossos próprios planos. Helena, agora com 8 anos, havia pedido para também falar durante a cerimônia. Com a permissão do padre, ela se aproximou do microfone e disse com a sinceridade tocante da infância: Papai e mamãe, obrigada por me ensinarem que amor não é só dizer palavras bonitas, mas fazer escolhas boas todos os dias. Vocês me mostraram que quando a gente se ama de verdade, a gente fica junto mesmo quando é difícil. Eu quero ter uma família como a nossa quando eu crescer. Não havia olhos secos na capela. O padre, o mesmo que os havia casado originalmente, comentou que em 40 anos de ministério, raramente havia presenciado um amor tão genuíno e duradouro. A festa de comemoração foi realizada no salão da fundação, que havia crescido consideravelmente e agora ocupava um prédio próprio. Centenas de pessoas compareceram, incluindo ex-pacientes, famílias ajudadas, funcionários dos supermercados, profissionais de saúde e amigos de todas as fases da vida do casal. Vocês construíram algo muito maior que uma família, disse Dr. Henrique durante seu brinde. Construíram uma rede de amor que se espalha por toda a comunidade. Vicente, agora avô orgulhoso, fez um discurso emocionante. Quando Amélia era pequena, eu rezava para que ela encontrasse um homem que soubesse valorizar o coração dourado dela. Benjamin, você não só soube valorizar, como ajudou ela a brilhar ainda mais. E juntos, vocês criaram a Helena, que é a menina mais especial que conheço. Aos 42 anos, Benjamin estava mais saudável do que havia estado em décadas. Sua condição cardíaca permanecia estável, controlada com medicação e acompanhamento regular. Ele havia encontrado o equilíbrio perfeito entre trabalho significativo, família e cuidados com a saúde. Amélia, aos 36 anos, havia se tornado uma referência regional em enfermagem humanizada e administração de organizações sem fins lucrativos. Regularmente, palestrava em congressos sobre a importância do cuidado integral e havia sido convidada para escrever artigos em revistas especializadas. Helena, crescendo em um ambiente de amor incondicional e consciência social, desenvolvia uma personalidade única que combinava a determinação gentil da mãe com a inteligência emocional e estratégica do pai. Em uma manhã de domingo especialmente bonita, enquanto tomavam café da manhã no jardim, uma tradição familiar que mantinham religiosamente, Helena fez uma pergunta que tocou profundamente os pais. Mamãe, papai, vocês são felizes? Muito felizes, amor, respondeu Amélia. Por que você pergunta? Porque na escola, algumas crianças dizem que os pais delas brigam muito em casa, ou que estão sempre estressados. Vocês nunca brigam. Nós às vezes discordamos sobre coisas, explicou Benjamin, mas sempre conversamos com respeito. E mesmo quando temos problemas, lembramos que somos uma equipe. E vocês sempre se beijam de manhã e de noite, observou Helena. E papai sempre traz flores para a mamãe às sextas-feiras. Essas são formas de mostrar amor todos os dias, disse Amélia. Amor não é só sentimento, é também ação. Eu quero ter um casamento igual ao de vocês. Você vai ter o casamento que for certo para você, sorriu Benjamin. Mas espero que seja com alguém que te ame tanto quanto eu amo sua mãe. E que você ame tanto quanto amo seu pai, acrescentou Amélia. Naquele momento, observando sua família unida na luz dourada da manhã, Benjamin teve uma dessas revelações silenciosas que às vezes acontecem nos momentos mais simples. Mesmo que tivesse vivido 1000 vidas diferentes, sempre escolheria aquela.
Todo sofrimento, toda dor, toda incerteza tinha valido para chegar àquele ponto de paz e completude. Amélia, como se lesse seus pensamentos, segurou sua mão por baixo da mesa. Eles haviam desenvolvido ao longo dos anos uma comunicação silenciosa que dispensava palavras. Anos mais tarde, quando Helena estava com 12 anos e havia se tornado uma pré-adolescente articulada e socialmente consciente, ela escreveu uma redação na escola sobre Minha Família, que resumiu perfeitamente a dinâmica familiar. Meus pais me ensinaram que amor verdadeiro não é só dizer palavras bonitas, mas fazer escolhas difíceis todos os dias. Meu papai escolhe tomar remédio e cuidar da saúde porque nos ama. Minha mamãe escolhe estar presente e cuidar de todos nós porque nos ama. E eu escolho estudar e ser uma pessoa boa porque amo eles também. Eles também me ensinaram que família de verdade não é perfeita, mas é presente. Quando alguém está doente, a gente fica junto. Quando alguém está triste, a gente escuta. Quando alguém comete erro, a gente perdoa. Quando alguém precisa de ajuda, a gente ajuda. Por causa dos meus pais, eu aprendi que existe diferença entre ter muito dinheiro e ser rico de verdade. A gente é rico de verdade quando tem pessoas que nos amam, quando podemos ajudar outros e quando acordamos felizes todos os dias. Eu tenho sorte porque meus pais se amam de verdade. Eles se beijam de manhã, conversam sobre tudo, trabalham juntos para ajudar pessoas. E mesmo quando discordam sobre alguma coisa, sempre se respeitam. Um dia eu quero ter uma família igual à minha. E quero continuar o trabalho da Fundação, para ajudar outras famílias como as que meus pais ajudam. Amor é trabalho, mas é o trabalho mais gostoso do mundo. O professor de Helena ficou tão impressionado com a maturidade da redação que pediu permissão para compartilhá-la na reunião de pais. Quando Amélia e Benjamin ouviram as palavras da filha sendo lidas em voz alta, se emocionaram profundamente. Ela entendeu, sussurrou Amélia, com lágrimas nos olhos. Claro que entendeu, respondeu Benjamin. Ela vive cercada de amor verdadeiro todos os dias. Era impossível não entender. Após a reunião, vários outros pais se aproximaram do casal para elogiar não apenas a redação de Helena, mas o exemplo que eles representavam. É raro ver uma família tão unida e feliz nos dias de hoje, comentou Dona Sandra, mãe de um colega de Helena. Vocês são inspiração para todos nós. O segredo é não ter segredo, respondeu Amélia sorrindo. É apenas escolher amar todos os dias, mesmo quando é difícil. Quando Helena completou 15 anos, tomou uma decisão que orgulhou profundamente os pais. Anunciou que queria estudar medicina com especialização em cardiologia. Quero ajudar pessoas como o papai, declarou durante o jantar de aniversário. E quero entender tudo sobre coração, tanto o órgão quanto o sentimento. Você tem certeza? Perguntou Benjamin. Medicina é uma carreira muito exigente. Tenho certeza. Cresci vendo como médicos e enfermeiros podem fazer diferença na vida das pessoas. E também cresci vendo como amor e cuidado podem curar tanto quanto remédio. Vamos apoiar qualquer decisão sua, disse Amélia. Mas saiba que estamos muito orgulhosos da escolha. Helena se destacou nos estudos preparatórios para o vestibular, mas nunca perdeu sua essência compassiva e equilibrada. Continuou participando ativamente das atividades da Fundação, agora ajudando a organizar eventos e até mesmo dando palestras para adolescentes sobre a importância do voluntariado. Ela tem um dom natural para inspirar pessoas, observou Ricardo, que havia se tornado diretor operacional da Fundação. Igual aos pais. Durante o último ano do ensino médio, Helena namorou discretamente João Pedro, um colega que compartilhava seus interesses em medicina e trabalho social. Benjamin e Amélia ficaram impressionados com a maturidade com que ela conduzia o relacionamento.
Vocês não vão fazer aquela conversa constrangedora de pais superprotetores, brincou Helena quando apresentou oficialmente o namorado. Vamos observar, respondeu Benjamin sorrindo. Se ele te tratar com a metade do respeito que você merece, já estará aprovado. João Pedro, um jovem educado e inteligente, rapidamente conquistou a simpatia da família. Durante um almoço de domingo, ele comentou: Helena sempre fala sobre como vocês têm um casamento perfeito. Agora entendo por quê. Nosso casamento não é perfeito, corrigiu Amélia. É real. Temos problemas, discordâncias, momentos difíceis, mas escolhemos enfrentar tudo juntos. E essa é a parte mais importante, acrescentou Benjamin. Amor não é ausência de problemas, é a presença de compromisso em resolver os problemas juntos. Quando Helena foi aprovada em medicina na Universidade Federal, a família inteira comemorou. A festa de formatura do ensino médio foi realizada no jardim de casa, com todos os amigos, familiares, funcionários da fundação e pessoas especiais que haviam acompanhado o crescimento dela. Nunca imaginei que veria minha filha se formar, disse Vicente emocionado durante seu discurso. E nunca imaginei que ela se tornaria uma jovem tão especial. Amélia e Benjamin, vocês criaram não apenas uma filha maravilhosa, mas uma futura médica que vai salvar muitas vidas. Helena, em seu discurso de agradecimento, disse algo que tocou profundamente todos os presentes. Pai, mãe, obrigada por me ensinarem que a profissão mais importante não é aquela que a gente escolhe, mas a forma como a gente exerce qualquer profissão que escolher. Vocês me mostraram que seja enfermeira, empresário ou qualquer outra coisa, o importante é fazer com amor e propósito. Anos depois daquele encontro casual na Capela São Francisco, Benjamin, aos 57 anos, e Amélia, aos 51, continuavam mais apaixonados do que nunca. Helena, agora uma cardiologista recém-formada de 23 anos, havia escolhido fazer residência no mesmo hospital onde os pais se conheceram. É simbólico, explicou ela. Quero começar minha carreira no lugar onde começou a história da nossa família. A fundação havia se tornado uma referência nacional em apoio a famílias de pacientes hospitalares, com filiais em 6 estados e parcerias internacionais. Os 2 supermercados que Benjamin mantinha eram modelos de responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. Benjamin mantinha sua saúde cardíaca estável através de cuidados médicos avançados, exercícios regulares e, principalmente, uma vida plena de significado e amor. Minha melhor medicina sempre foi a família, costumava brincar. Amélia havia se tornado professora universitária, ensinando enfermagem humanizada e autora de 3 livros sobre cuidados integrais em saúde. Sua especialidade em cuidados paliativos havia ajudado milhares de famílias a enfrentarem momentos difíceis com dignidade e esperança. Em uma tarde de sábado, exatamente 25 anos após seu primeiro encontro, Benjamin e Amélia voltaram à Capela São Francisco. Desta vez, não por engano, mas intencionalmente para agradecer pelo destino que os havia unido e para refletir sobre a jornada extraordinária que haviam vivido juntos. Sentados no mesmo banco onde conversaram pela primeira vez, eles refletiram sobre cada momento significativo de suas vidas juntas. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Benjamin, segurando a mão enrugada, mas ainda suave de sua esposa. Só de não ter errado o caminho mais cedo, respondeu Amélia com o mesmo sorriso travesso que o havia conquistado décadas antes. E eu me arrependo de ter perdido tanto tempo antes de encontrar você, ele disse, beijando sua testa com a ternura de sempre. Mas não perdemos tempo, refletiu ela. Cada experiência que tivemos antes nos preparou para sermos os parceiros que precisávamos ser um para o outro. Naquele momento, Helena apareceu na porta da capela,
Agora uma jovem médica confiante, mas carregando a mesma bondade natural que sempre teve. Havia organizado secretamente uma pequena celebração pelos 25 anos do primeiro encontro dos pais, convidando as pessoas mais importantes de suas vidas. Achei que vocês mereciam celebrar o dia em que começou nossa história, disse ela emocionada, enquanto amigos e familiares entravam na capela. Ricardo, agora diretor-geral da fundação, trouxe uma placa comemorativa, em memória do dia em que dois corações perdidos se encontraram para criar uma família que mudaria centenas de outras vidas. Dr. Henrique, aposentado, mas ainda muito presente na vida da família, fez um discurso tocante. Em 40 anos de cardiologia, aprendi que o coração é um músculo poderoso. Mas vocês me ensinaram que o coração emocional é ainda mais forte que o físico. O amor de vocês literalmente salvou vidas, a do Benjamin e de todas as pessoas que ajudaram através da fundação. Vicente, agora com 80 anos, mas ainda vibrante, segurou a mão da filha. Amélia, quando você era pequena e me perguntava sobre amor verdadeiro, eu nunca soube explicar direito. Agora sei, amor verdadeiro é o que você e Benjamin construíram. É escolha, é cuidado, é presença, é persistência. João Pedro, agora noivo de Helena, fez uma declaração que emocionou a todos. Vocês me ensinaram o que procurar num relacionamento. Não perfeição, mas comprometimento. Não ausência de problemas, but presença de amor para resolver os problemas juntos. Ao final da celebração, quando estavam sozinhos novamente na capela, Amélia disse: "Sabe de uma coisa? Se eu pudesse viver tudo de novo, faria exatamente as mesmas escolhas." "Todas elas?" perguntou Benjamin. "Todas. Especialmente a escolha de entrar na capela errada naquele dia." "Na verdade," sorriu Benjamin, puxando-a para mais perto, "acho que você entrou na capela certa. Nós é que estávamos nos lugares errados na vida até nos encontrarmos. E agora? Agora estamos exatamente onde sempre deveríamos estar." E assim, sob a luz suave das velas da capela onde tudo começou, Benjamin e Amélia renovaram mais uma vez, silenciosamente, sua promessa de amor eterno. Sabiam que haviam construído não apenas um relacionamento sólido, mas um legado de amor, compaixão e dedicação que transcenderia suas próprias vidas. Helena, observando os pais de longe antes de se juntar a eles, pensou em como tinha sorte de ter crescido vendo o amor verdadeiro todos os dias. Esse exemplo a guiaria para sempre em suas próprias escolhas amorosas e profissionais. A história de Benjamin e Amélia provou que o amor verdadeiro não surge de circunstâncias perfeitas, mas da decisão corajosa de duas pessoas imperfeitas escolherem crescer juntas, cuidar uma da outra e construir algo belo, mesmo quando o mundo ao redor parece incerto. Anos mais tarde, quando Helena se casou com João Pedro numa cerimônia linda na mesma Capela São Francisco, ela escolheu as palavras dos pais como inspiração para seus votos. O amor verdadeiro não é encontrar a pessoa perfeita, mas encontrar uma pessoa imperfeita e aprender a ver suas imperfeições de forma perfeita. Benjamin e Amélia, sentados na primeira fileira com cabelos grisalhos, mas corações ainda jovens, se entreolharam com a certeza de que sua maior obra-prima não havia sido a fundação que criaram, nem o sucesso profissional que alcançaram, mas o amor que souberam cultivar e a família que construíram com dedicação, paciência e fé inabalável. Quando as pessoas perguntavam qual era o segredo de um casamento tão duradouro e feliz, eles sempre respondiam em uníssono: não existe segredo, existe escolha. A escolha diária de amar, de perdoar, de lutar juntos e de nunca desistir um do outro, especialmente nos momentos mais difíceis. E se hoje você visitar a Capela São Francisco em Florianópolis, encontrará uma pequena placa dourada
no primeiro banco do lado esquerdo, com os dizeres: aqui, o amor provou que os melhores encontros acontecem quando menos esperamos, que às vezes é preciso estar perdido para encontrar nosso verdadeiro caminho, e que duas pessoas decididas a se amarem podem superar qualquer obstáculo que a vida apresente. E assim, terminamos o nosso vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo a palavra capela, para me mostrarem que assistiram até o final dessa linda história de amor. Mal posso esperar para ler os comentários de vocês.